Olá, meus irmãos e minhas irmãs, em Cristo Jesus. Bom dia ou boa tarde, de acordo com o horário que vocês for ver esse vídeo. Eu quero conversar um pouquinho com vocês a respeito da fé de, de um modo geral, tanto católico quanto protestante. Graças a Deus, pelas informações, a Igreja Católica ela deu uma melhoradazinha de pouco tempo para cá, né? Tem mais, aumentando mais um pouquinho dos fiéis. Mas eu tenho olhado o que dificulta a fé. As pessoas estão procurando um Jesus endinheirado, né? Então as pessoas botam na cabeça que para ser abençoado tem que sair de uma bicicleta por um carro importado. Vocês podem prestar assunto que às vezes vocês conhecem aí pessoas pobres e quando entra nessas igrejas aí protestantes, que ele começa a mudar de vida, né? Aí o que você escuta? Fulano está sendo abençoado porque ele ganhou um carro, conseguiu uma casa, ou conseguiu uma chácara, ou uma fazenda, ou um negócio. Então são esses tipos de bênção que o povo anda procurando, tá? E como a igreja perde fiéis nisso? Por falta de conhecimento. Então o padre ele não pode pronunciar isso, oferecer recurso. Se o padre oferecer isso, ele está errado, tá? Então por que está errado? Porque Jesus deixou bem claro que é ele ou o dinheiro, tá? Os dois não funcionam junto. Então, se eu tô na igreja procurando se dar de bem na vida materialmente, eu tô no lugar errado, tá? Porque quando nós vamos para a igreja é para nossa mudança espiritual, é para nós aprender a viver melhor na sociedade, é para nós ser educados uns com os outros, amar uns aos outros como Jesus pediu. Esse é a finalidade da igreja, para que nós conseguimos chegar à herança eterna. O que é a herança eterna? O reino dos céus, aonde Jesus espera nós. Então, a partir de quando eu procuro Jesus para ser abençoado com coisas materiais, não funciona, né? E nesse meio tempo, as pessoas estão com mais amor no dinheiro, abandonando Jesus atrás de uma bênção com bens materiais. Isso é difícil, é triste, é preocupante. Eu preocupo muito porque eu conheço um pouquinho das Escrituras Sagradas e eu sei que a finalidade não é essa. A finalidade das Escrituras Sagradas é levar nós para o céu. E para nós ir para o céu, nós não vai com um saco de dinheiro nas costas. Nós não leva nada. Nós leva a boas ações que praticamos aqui na terra. Isso é que nós levamos, tá? Então, nós precisamos reconhecer que a igreja de Jesus e todos os que são preparados por ela deve preparar as pessoas para essa finalidade, alcançar o reino dos céus. Vocês podem dar uma estudada sobre as pessoas que conseguiram ser santo. Todos eles foram desgrudados de bens materiais. Receberam muita coisa e doaram tudo, tá? Tem um santo mais novo aí, que serve de um grande exemplo.
o Santo Padre Pio, tá? Então o Padre Pio foi uma pessoa que mais recebeu doação, mas vai olhar o que ele fez com as doações que ele recebeu. Um grande hospital que ficou na história. Para que foi que ele interessou criar esse hospital? Para cuidar dos doentes, principalmente os menos acolhidos, aqueles que não tinham dinheiro para cuidar de doença, né? Então ele preocupou com isso. E assim foi lá os apóstolos que receberam milhares e milhares de doações. E a Bíblia dá conta que foi dividido de acordo com a necessidade de cada um deles. Então os apóstolos não tinham fazenda, não tinham carro importado, não teve casa. Abandonaram tudo. Não criaram nada para ele, e sim para Jesus. Então essa é a finalidade da nossa crença em Cristo, tá? Não é buscar bens materiais. Jesus sabe do que nós precisamos. Ele sabe que nós precisamos alimentar, que nós precisamos vestir, que nós precisamos do remédio. Então, como está escrito no capítulo 6 de São Mateus, buscai a Deus em primeiro lugar, acima de todas as coisas. E as outras coisas vêm por acréscimo. Ou seja, Deus sabe do que nós precisamos e Ele cuida de nós. Basta nós procurar fazer a vontade dEle. E fique bem acordado, Deus e o dinheiro não se misturam. Então nós não podemos grudar em bens materiais e esquecer de Deus. Nós temos que ter Ele na nossa vida acima de tudo. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E vocês que assistem esses vídeos meus, transmite para as pessoas que não têm a oportunidade, tá? E não se esqueça, vamos orar para os padres, para os bispos, para o Santo Papa que entrou agora, para cuidar bem da nossa igreja. Amém? E Deus abençoa a todos vocês. Um abraço a todos. Fiquem com Deus.